99 anos. Uma promessa antiga, um coração marcado pelo tempo e uma esperança quase esquecida. Mas então, o impossível acontece. O céu se abre e Deus fala. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja íntegro. Uma aliança é selada, um nome é mudado, um sinal será cravado na carne, e então uma revelação inimaginável. Uma mulher idosa e estéril dará à luz um filho. E com isso, a história da humanidade foi transformada para sempre. Gênesis, capítulo 17. Quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja íntegro. Farei uma aliança entre mim e você e o multiplicarei extraordinariamente. Então Abrão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou: Quanto a mim, eis a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, mas Abraão, porque eu o fiz pai de muitas nações. Eu o farei extremamente fecundo. De você farei nações e reis procederão de você. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e a sua descendência depois de você, de geração em geração, aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência, depois de você, a terra em que você habita como estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Disse mais Deus a Abraão: Quanto a você, guarde a minha aliança, você e a sua descendência depois de você, de geração em geração. Esta é a minha aliança, que vocês devem guardar entre mim e vocês, e a sua descendência depois de você. Todos os do sexo masculino entre vocês devem ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso será um sinal da aliança entre mim e vocês. O menino de 8 dias será circuncidado entre vocês, todas as gerações, tanto o nascido na casa como o comprado com dinheiro de qualquer estrangeiro que não for da sua descendência. Com efeito, deve ser circuncidado o nascido na sua casa e o comprado com o seu dinheiro. Assim estará na carne de vocês a minha aliança, que será uma aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa pessoa será eliminada do meio do seu povo. Quebrou a minha aliança. Deus também disse a Abraão: Quanto a Sarai, sua mulher, não a chamará mais de Sarai, mas de Sara. Eu a abençoarei e também darei a você um filho por meio dela. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra, riu e disse consigo mesmo: Será que um homem de 100 anos pode gerar um filho? Será que Sara, com seus 90 anos, ainda pode dar à luz? E Abraão disse a Deus: Tomara que Ismael viva diante de ti. Mas Deus lhe respondeu: Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Quanto a Ismael, eu o ouvi, eis que o abençoarei, o farei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, que Sara dará à luz no ano que vem por este tempo. Ao acabar de falar com Abraão, Deus se retirou. Então Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa, e todos os que havia comprado com dinheiro, todos os do sexo masculino entre os da casa de Abraão, e os circuncidou naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Seu filho Ismael tinha 13 anos quando foi circuncidado. Naquele mesmo dia foram circuncidados Abraão e seu filho Ismael, e todos os homens da sua casa, tanto os nascidos na casa quanto os comprados de estrangeiros, foram circuncidados com ele. Agora vamos entender o significado deste capítulo da Bíblia. Gênesis 17 é um marco fundamental na história da redenção. Aqui Deus aparece novamente a Abrão e estabelece uma aliança perpétua com ele,
mudando seu nome para Abraão, que significa pai de muitas nações. O capítulo é repleto de significado teológico e revela verdades profundas sobre a fidelidade de Deus, sua soberania e seu plano redentor para a humanidade. O texto começa com Deus se revelando a Abrão como o Deus Todo-Poderoso. Um título que enfatiza sua onipotência e sua capacidade de cumprir tudo o que promete. Deus chama Abrão a andar em sua presença e a ser íntegro. Esse chamado não é apenas uma exigência moral, mas uma convocação para viver em total dependência dele, confiando que ele é suficiente para cumprir todas as suas promessas. Em seguida, Deus reafirma sua aliança com Abrão, garantindo que o multiplicará extraordinariamente e que dele procederão nações e reis. Esse é um desenvolvimento significativo da promessa feita anteriormente em Gênesis 12 e 15, demonstrando a progressão da revelação divina. Não se trata apenas de uma bênção para Abrão, mas de um plano divino que se estende através das gerações. Para selar essa aliança, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Essa mudança não é apenas simbólica, mas expressa uma realidade espiritual. Abraão não é mais apenas um homem que recebeu uma promessa, mas alguém cuja identidade foi transformada pelo próprio Deus. O sinal dessa aliança será a circuncisão. Deus ordena que todos os homens na casa de Abraão sejam circuncidados, incluindo os nascidos em sua casa e os comprados. A circuncisão era um sinal externo de uma realidade espiritual interna, um povo separado para Deus, chamado a viver em obediência a Ele. O rito da circuncisão aponta para a necessidade de um coração transformado, algo que mais tarde será enfatizado pelos profetas e pelo próprio apóstolo Paulo ao falar da circuncisão do coração pela obra do Espírito Santo. Um dos momentos mais impactantes do capítulo é a promessa de que Sara, que já era idosa e estéril, daria à luz um filho. Abraão, diante dessa promessa, ri consigo mesmo, refletindo a incredulidade natural de um homem diante de uma situação humanamente impossível. Ele até tenta sugerir que Deus abençoe Ismael, seu filho, com Agar, mas Deus insiste que sua aliança será estabelecida com Isaque, o filho que ainda nascerá. Isso demonstra a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas de maneira sobrenatural, sem depender da força humana. A resposta de Abraão à ordem de Deus é imediata. Ele circuncida a si mesmo, seu filho Ismael e todos os homens da sua casa naquele mesmo dia. Isso mostra sua obediência e fé, mesmo quando talvez não compreendesse plenamente tudo o que Deus estava fazendo. Este capítulo é essencial para entender como Deus conduz a história da redenção. Ele escolhe um homem, estabelece uma aliança e dá um sinal externo dessa aliança, apontando para a necessidade de um coração transformado. Além disso, demonstra que Deus é fiel para cumprir suas promessas, mesmo quando tudo parece impossível aos olhos humanos. Agora vamos pensar um pouco nas lições que podemos aprender com este texto bíblico. A primeira grande lição que podemos extrair de Gênesis 17 é que Deus é fiel às suas promessas, independentemente das circunstâncias humanas. Quando Deus apareceu a Abraão, ele já tinha 99 anos e sua esposa Sara tinha 90. Aos olhos humanos, era impossível que um casal idoso e estéril tivesse um filho. No entanto, Deus reafirmou a promessa de que Sara daria à luz um filho, demonstrando que nada está fora do seu controle. Muitas vezes nossa fé é desafiada pelas aparentes impossibilidades da vida, mas este capítulo nos lembra que Deus age soberanamente, cumprindo sua palavra no tempo determinado por Ele. Podemos confiar nele, mesmo quando as circunstâncias parecem dizer o contrário. A segunda lição está no chamado de Deus para que Abraão andasse em sua presença e fosse íntegro. Esse chamado não era apenas para Abraão, mas se estende a todos aqueles que seguem ao Senhor. Andar na presença de Deus significa viver conscientemente diante dele, sabendo que ele nos vê, nos guia e nos sustenta. A integridade, por sua vez, aponta para uma vida de obediência sincera, que não é meramente externa, mas fruto de um coração transformado.
Deus não quer apenas gestos religiosos vazios, mas um relacionamento real conosco, em que o buscamos com sinceridade e dependência. Outro ensino profundo que encontramos nesse capítulo é a questão da identidade transformada. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, refletindo a nova realidade espiritual e o chamado que ele tinha para a sua vida. Isso nos lembra que, quando Deus nos chama, ele nos dá uma nova identidade. Em Cristo, recebemos um novo nome, uma nova natureza e um novo propósito. O mundo pode tentar definir quem somos por meio de nosso passado, falhas ou limitações. Mas a palavra final sobre nossa identidade vem de Deus. Ele nos transforma para vivermos de acordo com a sua vontade, assim como fez com Abraão. A quarta lição importante vem da instituição da circuncisão como sinal da aliança. Embora no Antigo Testamento a circuncisão fosse um sinal físico, ela apontava para uma realidade espiritual mais profunda: a necessidade de um coração circuncidado, ou seja, transformado por Deus. O apóstolo Paulo mais tarde ensina que a verdadeira circuncisão é aquela que ocorre no coração, operada pelo Espírito Santo. Isso nos ensina que não basta termos apenas uma identificação exterior com a fé cristã. Ir à igreja, conhecer a Bíblia ou seguir práticas religiosas não tem valor se nosso coração não for genuinamente transformado por Deus. A verdadeira marca da aliança com Deus é a renovação interior operada pelo Espírito. Por fim, aprendemos com este capítulo sobre a importância da obediência imediata. Abraão não adiou a obediência à ordem divina. No mesmo dia em que Deus lhe ordenou a circuncisão, ele cumpriu esse mandamento com todos os homens de sua casa. Isso nos ensina que a fé verdadeira se manifesta na obediência. Muitas vezes, temos a tendência de procrastinar aquilo que sabemos que Deus deseja de nós, seja em abandonar um pecado, assumir um compromisso espiritual ou seguir uma direção que Ele colocou diante de nós. Mas a resposta de Abraão nos ensina que a fé genuína é acompanhada por ações. Quando ouvimos a voz de Deus, nossa resposta deve ser de obediência imediata e confiante. Esse capítulo nos desafia a confiar na fidelidade de Deus, a viver uma vida íntegra diante dele, a abraçar nossa nova identidade em Cristo, a buscar um coração verdadeiramente transformado e a obedecer prontamente ao seu chamado. São verdades que não apenas moldam nossa fé, mas também definem o modo como vivemos diariamente. Este capítulo de Gênesis nos leva a refletir sobre a grandiosidade do amor e da fidelidade de Deus. Ele não apenas chamou Abraão para uma jornada de fé, mas caminhou com ele em cada etapa, reafirmando sua aliança, transformando sua identidade e provendo tudo o que era necessário para que sua promessa se cumprisse. Isso nos lembra que Deus também nos chama pelo nome, nos dá uma nova identidade em Cristo e nos conduz pelo caminho da fé, mesmo quando os desafios parecem intransponíveis. Abraão poderia ter duvidado completamente ou se recusado a obedecer, mas escolheu confiar e seguir as instruções do Senhor. Isso nos ensina que a vida cristã é uma caminhada de fé e obediência. Muitas vezes Deus nos chama a dar passos que parecem difíceis ou até impossíveis aos olhos humanos, mas quando confiamos nele, vemos sua fidelidade sendo manifestada. A obediência de Abraão não foi sem custo. A circuncisão era um ato doloroso, mas a recompensa foi a concretização das promessas divinas. Da mesma forma, a obediência ao Senhor pode exigir renúncia e entrega, mas sempre nos leva à verdadeira vida e às bênçãos que Deus preparou para nós. Também é maravilhoso perceber que Deus não se esqueceu da promessa que fez a Abraão anos antes, mesmo quando o tempo parecia longo demais para o cumprimento. Isso nos ensina a esperar no Senhor, sabendo que Ele age no tempo perfeito. Podemos nos angustiar diante das incertezas, mas Deus nunca falha. Ele nos conhece, nos ama e jamais deixará de cumprir aquilo que prometeu. E, acima de tudo, este capítulo aponta para a obra de Cristo. A circuncisão, como sinal da aliança do Antigo Testamento, aponta para o novo pacto em Cristo, onde a verdadeira marca do povo de Deus não é física, mas espiritual. Em Jesus,
recebemos um coração transformado, somos feitos filhos de Deus e temos a garantia da vida eterna. Assim como Abraão foi chamado a andar diante do Senhor, também somos chamados a viver em santidade, confiando que em Cristo temos tudo o que precisamos para perseverar até o fim. Que essa mensagem fortaleça o seu coração e renove sua fé. Deus é fiel, Deus é poderoso e Ele cumpre cada uma de suas promessas. Se Ele fez grandes coisas na vida de Abraão, Ele também tem um plano perfeito para você. Ande diante dele, confie na sua graça e descanse na certeza de que Ele é o Deus Todo-Poderoso, capaz de fazer infinitamente mais do que podemos imaginar. Deus abençoe.